Boa noite, a minhas amigas e meus amigos do grupo. Boa tarde às pessoas que estão em outro país, que é outro horário, né? É, Vamos continuar o estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 1, Não vim destruir a lei. E hoje nós vamos refletir sobre o item 8, a aliança da ciência com a religião. Então, eu já dei a instrução para a Jocélia que se por acaso a minha internet cair, a Jocélia vai me ligar e eu saio rápido e volto rápido, tá bom? Vamos esperar, vamos torcer que a tecnologia nos proteja e nos ajude. Então, para começar o nosso tema de hoje, a aliança da ciência com a religião. O que significa para nós essa aliança da ciência e da religião? Né? Pela definição do dicionário, eu fui ver lá, assim, de uma forma bem, como fala, correta, talvez, eu creio. A ciência é um conjunto organizado de conhecimentos relativo a determinada área do saber, caracterizado por metodologia específica, ou seja, a ciência estuda, específica, mede, pesa, né, classifica e explica, né, de uma forma racional. E Kardec coloca no texto do item 8, né, a ciência revela as leis do mundo material, onde a gente entra em contato mais específico com a matéria, né, a pesquisa, né, quando a gente começa a descobrir as coisas, né, o contato com o mundo externo. Existiram épocas onde os seres humanos achavam que iam dominar a natureza, né? Hoje em dia a gente já pensa diferente, a gente já quer proteger e salvar a nossa natureza e usar a ciência para manter essa natureza maravilhosa que Deus nos deu. Né? E a definição da religião religa o ser humano com Deus, né? A nossa ligação com o Deus superior. É o conjunto determinado de crenças, de dogmas, que define a relação do ser humano com o sagrado. Né? E Kardec coloca que a religião revela as leis do mundo moral, ou seja, o mundo espiritual, onde a gente se liga com o Deus Supremo, né? E com o entendimento do Espiritismo com o mundo espiritual. E são duas alavancas da inteligência humana, né? Não se pode separar as duas e dizer assim, é só ciência, é só religião. E essas leis, né, tendo o mesmo princípio, que é Deus, né, que é a criação, que criou todas as coisas, né? Deus, nosso Pai, Mãe, Criador de todas as coisas, amor supremo, né? Sabedoria infinita, causa primeira de todas as coisas, né? É a definição que a gente tem no Livro dos Espíritos, né? Deus até nem permite que a gente separe, né? Porque é uma criação dele, né? E essas leis, né? Tem como princípio Deus, que é Deus, e não pode se contradizer, né? Entrar em contradição. Porque o Deus próprio não pode querer destruir a sua própria obra. Né? Deus criou a natureza, né? Depois vieram os seres que a gente considera vivos, mas todos os seres da natureza, desde a pedra, né? Até o ser humano, até o espírito, né? São seres vivos criados por Deus. Essa é a nossa crença, né? E nós acreditamos piamente nessa energia cósmica de Deus, né? Que nos criou. Então, em tempos remotos, né, existia uma falha de observação e um certo exclusivismo que resultou em um conflito e deu a origem da incredulidade e da intolerância. Né? Eram tempos antigos onde existia, né, a crença de que a religião não tinha nada a ver, que devia ser, né, era muito separada da ciência, né? E os cientistas, na época, considerados, era alquimistas,
né, pessoas que ainda nem tinham nome de cientistas, eram perseguidos se eles fizessem descobertas e a religião dominante da época não concordasse, né? Então eram perseguidos. E eu procurei um exemplo, né, só para dar como exemplo, eu fui procurar a bibliografia dele na Wikipédia, assim, bem, vou passar assim bem rápido, só para a gente ter uma ideia. Eu procurei o exemplo de Galileu Galilei, né? O nome dele era Galileu de Vicêncio Bonaldi de Galilei. Ele nasceu em Pisa em 1564 e morreu em Florença em 1642. Ele era astrônomo, físico e engenheiro. Era considerado pai da astronomia observacional, pai do método científico e pai da ciência moderna. Estudou o princípio da relatividade e fenômenos como a rapidez, a velocidade e a queda livre, a inércia e o movimento de projéteis, mas também trabalhou em ciência e tecnologias aplicadas. A defesa de Galileu do heliocentrismo, ou seja, o heliocentrismo é a teoria de que o Sol está no centro do universo. Essa teoria foi controversa durante sua vida, quando a maioria dos astrônomos da época adotava modelos geocêntricos, ou seja, geocêntricos, a Terra está no centro do universo. Então, ele foi julgado pela Inquisição Romana em 1615, que concluiu que o heliocentrismo era tolo e absurdo em filosofia e formalmente herético, pois contradiz explicitamente em muitos lugares o sentido da Sagrada Escritura. Né? A crença, né, da igreja na época não aceitaram a teoria dele. Ele continuou pesquisando, né? Ele era um pesquisador, né? E em 1632, Galileu defendeu suas opiniões na obra que se chama Diálogos sobre os Dois Princípios Mundiais, que parecia atacar o Papa Urbano VII. E por isso, né, Galileu foi julgado pela Inquisição, nesse caso agora pela segunda vez, né? E nesse julgamento ele foi considerado veementemente suspeito de heresia e forçado a se retratar, ou seja, ele teve que confessar que era herético, que praticou heresia, e passou o resto da sua vida em prisão domiciliar. Enquanto preso em sua casa, né, ele escreveu a obra Duas Novas Ciências. Galileu Galilei é um exemplo de um cientista do seu tempo que entrou em contradição com os dogmas religiosos da época. Né? Então, assim como exemplo, né? Galileu Galilei, né? Passou por dificuldades, né? Na época gravíssimas, né? E foi podado, né? E depois ele foi redescoberto e foi usado, né? Como base para a ciência. Né? Eu não sou especialista no assunto, mas quem estuda essa matéria, né, pode entender bem mais do que eu, não? Pode até assim ficar pensando, Sidney falou pouco, mas só foi assim uma abordagem bem rápida sobre o Galileu Galilei, né? Então, colocando assim um outro exemplo, né, como o exemplo da religião, né, vamos colocar o exemplo de Jesus Cristo, né? E como Jesus Cristo foi um tema do Evangelho já, né, que foi falado. Então, eu preferi pegar só assim, um pequeno resumo, né, da biografia de Jesus, né, porque se nós formos falar de Jesus, né, realmente é maravilhoso. Jesus, ele nasceu tá aqui 7 antes de Cristo e morreu em 30 ou 33 anos depois de Cristo, né? Jesus, né, faz parte desse tempo, né, onde ele foi um marco, né? Existe o calendário antes de Jesus e o calendário depois de Jesus, né? Assim a gente já percebe, né, a importância desse ser, né, que reencarnou aqui na Terra.
Seu nome era Jesus de Nazaré, né? E era a figura central do cristianismo, que fundou o cristianismo. A figura de Jesus ela é considerada bíblica, né? Que está no Novo Testamento, ou é um Jesus histórico, né? Que se procura muito, né? A passagem dele aqui na Terra, né? E tenta se reconstruir, né? De como ele viveu, né? E Jesus fundou a igreja, né? A igreja cristã, né? Que se transformou em outras igrejas depois, tiveram outros nomes. Até hoje tem a igreja católica, né? Tem outras religiões que acreditam, né? Em Jesus Cristo, né? Foi crucificado como forma de expiação, ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu, do qual regressará. Ou seja, está em Wikipédia, né, que Jesus passou por um... Não, imagina, né? Na verdade, Jesus passou por essa prova para nos acordar do nosso pesadelo, né? Que já vivia em expiação e vive até hoje, e ele fez esse sacrifício para nos ensinar. Jesus é considerado um dos mais importantes profetas de Deus, né, que vem trazendo a mensagem de Deus, né? Ele é um líder de um movimento assim considerado apocalíptico, porque ele veio trazer uma mensagem, né, que abalou as estruturas da sociedade da época, né? Por isso colocaram esse nome aqui, apocalíptico, no sentido de que realmente foi uma reviravolta para o bem, né? Para a luz, né? Ele é o Messias, um curandeiro carismático, ou seja, nós espíritas, a gente fala que ele tinha uma mediunidade impressionante, né? Carismático, um sábio e filósofo e um reformista igualitário, ou seja, a reforma que ele trouxe sobre a solidariedade, do amor, do perdão, né? O cristianismo considera Jesus como o Messias. Para os muçulmanos, Jesus foi aquele que trouxe as escrituras. Os muçulmanos acreditam que ele não é divino e que ele não foi crucificado. O judaísmo rejeita a crença de que Jesus seja o Messias aguardado, né? Ou seja, são essas três religiões, né? O cristianismo, ou seja, catolicismo agora que se fala, os muçulmanos e o judaísmo, né? Que tem essa visão diferente de Jesus. E nós, espíritas, né, seguimos, né, Jesus, os seus passos através do Novo Testamento, né, e pela codificação de Kardec. E por que Kardec foi no Novo Testamento, né? Porque ele estava seguindo os passos de Jesus e tirou partes do Novo Evangelho, do Novo Testamento, desculpa, e fez perguntas para os espíritos, né? Então, as informações que a gente tem na codificação do Kardec é para nos orientar, né? Kardec é o nosso professor intermediador entre Jesus, né, e nós, né? E entrou em contato com o mundo espiritual. Então, quando Kardec aborda, né, o tema aliança da ciência com a religião do espiritismo, é porque o espiritismo é uma doutrina que busca o diálogo, né? Não separar, sim, o diálogo. E que mostra que é possível, né, usar a razão, né, através da ciência e a evolução espiritual através da religião, né? Então, na época, né, que Kardec codificou, né, 1864, escrevi aqui, né, esse livro, né, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os espíritos já escreviam naquela época, né? São chegados os tempos, né, em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre alguma parte dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, né? Ou seja, essas duas forças marcham juntas, né, e apoiam-se mutuamente.
né? Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que separava a ciência e a religião, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres, né? Para nós espíritas, né, a gente já entende, né, que é a nossa ligação aqui, né, seres encarnados, né, com os seres desencarnados, com os espíritos de luz que se manifestam através de médiuns, né? Vários exemplos a gente tem, né? Médiuns que já estão bem preparados, que reencarnam e vêm, né? E trazem essa missão, né? Para transmitir as palavras dos espíritos, nas orientações, né? E assim vamos aprendendo mais, né? Nós aqui, né? No nosso, dependendo de cada um, né? Nós temos tarefa, né? Temos a nossa tarefa de melhorar, né? De se melhorar moralmente, né? De trabalhar a reforma íntima, né? E sempre considerar que estamos aprendendo, né? E sempre as orientações dos espíritos para a gente, né? É como se fosse assim um bálsamo que vai nos ajudar sempre a nos lapidar, para que nós possamos nos lapidar mais. E por que não pensar assim, né? A fé raciocinada, né? Então, a ciência nos explica várias perguntas, né? E a gente sai um pouco daquele entendimento de que é um fenômeno, não entendi nada. Não, vamos estudando, vamos aprendendo, né? E vamos melhorando. Então, uma vez comprovadas pela experiência essas relações, né, entre o mundo corporal e o mundo espiritual, né, se fez uma nova luz, né, para nós, né, e essa fé se dirigiu à razão, né, e nada se encontrou de ilógico, né, ou seja, e o materialismo foi vencido. Essa é uma forma de a gente vencer o materialismo, é entendendo, né, através da ciência, né, entender a obra de Deus e não separar. Que é toda uma revolução moral, né, para nós, né, que nós estamos sofrendo sobre a ação dos espíritos, né, que estão nos ajudando, nos explicando, nos comunicando, né? Não preciso dar tantos exemplos, né? Quando o Divaldo faz uma psicografia, né? É para a gente sempre um presente, né? Ficamos todos felizes, né? Vem um novo livro, né? Quando abrimos um livro do Chico Xavier, é para a gente como se fosse uma fonte, né? Para beber, né? Para encontrar várias respostas que a gente procura nessa vida aqui, de encarnados, né? Então, essa teoria, né, depois de 2 séculos, né, ela chega no momento de eclosão, ou seja, no momento que Kardec começa, né, a observar e a perguntar aos espíritos, e os espíritos vão respondendo e dando prova de que toda a criação de Deus, né, a ciência e a religião, uma pode ajudar a outra, né, é como se fosse uma nova revolução, né, que vai marcar uma nova era na humanidade, né? Esses desígnios de Deus, né, trazem, né, muitas grandes modificações nas relações sociais, né? E essa é a lei do progresso, que é uma lei de Deus, né? Então, eu fui no livro O Livro dos Espíritos, né, no capítulo 8, que é a lei do progresso, e o nome desse capítulo se chama A Influência do Espiritismo sobre o Progresso. A pergunta 799 é: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Resposta dos Espíritos: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. O Espiritismo fez os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse.
A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Né? Eu vou contar um caso bem rápido, porque o tempo já está quase, né? Eu tenho um grande amigo, né? Nós, assim, é uma amizade assim, de muitos anos, e a gente reconhece, né, que o nosso encontro aqui nessa encarnação tem um significado. A gente se gosta, se encontra, assim, não, né? Ele mora no Brasil. E uma vez conversando, né, chegamos ao tema, né, a crença em Deus, né? Eu contei que eu sou espírita, né, que tenho crença em Deus, crença em Jesus, né? Aí ele pergunta: você, né, acredita em Deus? Acredita em Jesus? Ah, sim, né? Eu sou espírita, né? Aí comecei a falar um pouquinho, assim, bem, de uma forma bem, como fala, resumida sobre a reencarnação, né? E aí eu percebi que ele começou a querer aprofundar esse tema, né? E ele começou meio com os argumentos, querer meio que me provocar, assim, meio que, né? Amigo, né? Tem direito, né? Essa liberdade, né? E ele falou assim: Sidney, eu nunca pensei que você fosse uma pessoa burra, né? Uma pessoa que não tem inteligência. Eu falei assim: nossa, né? Você até está me ofendendo, né? Poxa, peraí, né? Não é bem assim, né? Aí eu respirei fundo, né? Falei assim: olha, se você afirma, né, que sou uma pessoa que não tem inteligência só porque acredito em Deus, né? Eu te afirmo, né, que o espiritismo, né, em todos os estudos que eu fiz até hoje, né, que não são muitos, mas o que eu sei até hoje, né, nos ensina que é possível a fé raciocinada. Aí ele falou: não, impossível, não é possível acreditar e raciocinar, né? Geralmente quem acredita é cego. Eu falei assim: não, nós espíritas, a gente acredita que existe uma fé raciocinada, né? Ele falou assim: mas como? Como isso é possível? Eu falei assim: olha, imagina, né? Você fala que você não acredita na reencarnação, né? Você fala que nós espíritas somos cegos. Mas imagina, né? Deus te criou do jeito que você é, assim, né? Inteligente, né? E você acredita que você vai viver essa vida e vai desencarnar e acabou. Eu acredito diferente. Eu acredito que você vai reencarnar. Não, não acredito que eu vou reencarnar. Eu falei assim: claro, eu acredito piamente, porque Deus é tão bom, tão inteligente. Ele ia criar um ser humano tão inteligente como você, e depois de uma vida, talvez você viva, sei lá, 70 anos, você morre. Seria uma pena, né? Ou seja, foi uma forma assim leve, né, assim, nessa discussão, de que a fé raciocinada, né, pode responder algumas perguntas, né? Ele ficou assim meio balançado, né? A amizade continua, graças a Deus, né? Não foi motivo de discussão. Então, a gente observa que no nosso dia a dia a gente sempre se encontra com pessoas, né, que não têm essa fé, ou seja, que não acreditam em Deus, né? E nós, estou falando nós espíritas, mas talvez tenha pessoas aqui no grupo que ainda estão estudando, mas estamos aprendendo, né? Dependendo do nível de aprendizado de cada um, né? A gente sempre precisa, assim, ter uma certa abertura, né, para conversar, às vezes, sobre alguns assuntos, porque quem sabe, né, numa pequena conversa, mas, claro, sempre com muito cuidado, né, porque, às vezes, as pessoas materialistas têm pessoas radicais e não aceitam, né, então a gente precisa sempre observar e sentir, né, de como a gente consegue falar sobre esse tema. Às vezes é difícil, né, falar sobre esse assunto, né, porque todos nós somos irmãos, né? Até os que são materialistas, né? Que ainda têm medo, ou talvez não conhecem, né? Tem outra visão, né? É uma questão de tempo, né? O que a gente sente como espírita é que se esse irmão, essa irmã que está conosco, né? Se tem amor no coração, né? E se é materialista, está no caminho, estamos caminhando, né? Isso é o mais lindo, né?
Se existe esse amor, né? Então, assim, é como se fosse a água que está aguando a plantinha, né? Então, a gente vamos orar, né, sempre, né, para que os irmãos, as irmãs, né, que ainda não perceberam Deus, que não sentem Deus, né, para que abram, né, assim, o seu espírito, recebam a inspiração do seu anjo da guarda para abrir o seu pensamento, o seu coração para Deus, para Jesus, para os espíritos de luz, né, para a espiritualidade, né? E o Espiritismo nos ensina, né, que é uma doutrina que nos induz ao diálogo. E não somos missionários, não vamos missionar, né? Estamos sempre sentados juntos, né? E estamos caminhando, né? Então, para finalizar, eu peguei uma pequena parte do livro Assimilação Evangélica, né? Do médio João Nunes Maia, que são espíritos diversos. É uma mensagem do espírito Miramês. É uma mensagem que se chama Jesus e a Lei. Eu peguei só uma parte da mensagem. E o mestre dos mestres, fazendo-se presente no meio do rebanho humano, quando falou que não veio destruir a lei, foi porque os 10 mandamentos poderiam permanecer para os que ainda tinham necessidade deles, por misericórdia de Deus. E os 2 abençoados pelas suas mãos angélicas, percebendo a iluminação do seu coração em Deus, era para os seus seguidores dado a exigência dos espíritos mais abalizados na escala da ascensão espiritual. Os 10 preceitos de Moisés se transfundiram em 2 sóis imortais a iluminar e educar na extensão infinita da eternidade dos povos. Devemos repeti-los para que a consciência possa fazer o mesmo no momento oportuno. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus complementa: eis que aí se encontram todas as leis e os profetas. E nós acrescentamos: toda a vida, toda a paz, toda a fraternidade e todo o amor. O Cristo assegura que não veio destruir a lei, mas deu-lhe extensão pelo impulso do progresso das criaturas. Podemos dizer, pela experiência e pelos frutos da sua doutrina, que além de ele ser o caminho, a verdade e a vida, ele, o mestre dos mestres, é o reflexo mais puro de Deus em nós, a nos aquecer como o sol de amor. Miramês. Que Jesus nos proteja e muito obrigada por esta noite.